E aí, galera? Hoje a gente vai falar de anemia falciforme, uma condição que eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas hoje a gente vai explicar de uma forma bem prática. Um trabalho feito pela Tutoria 1 e orientado pelo professor Marcos Lázaro e professora Isadora Ribeiro, da disciplina de Patologia do curso de Medicina da FTC. A anemia falciforme é uma doença hereditária autossômica e recessiva, ou seja, passada dos pais para os filhos, onde há uma mutação no DNA, especificamente no cromossomo 11, onde há a troca do ácido glutâmico por valina na 6ª posição da cadeia beta-globina. Dessa forma, os glóbulos vermelhos, ou seja, as hemácias, elas tomam a conformação de foice, e assim temos a hemácia falciforme. Mas você deve estar se perguntando, qual o grande problema nisso? Por conta desse formato de foice, as hemácias passam a ter uma meia-vida menor, morrendo precocemente, o que caracteriza uma condição chamada de anemia hemolítica. E também causa vasooclusão, obstruindo vasos e levando à isquemia, já que a hemácia falciforme, pela sua conformação, acaba obstruindo e lesionando as paredes dos vasos sanguíneos. Logo, toda a fisiopatologia vai girar em torno da destruição prematura das hemácias e da oclusão da microvasculatura. Os primeiros sintomas costumam surgir entre os 5 e os 6 meses de idade e a expectativa de vida dessas pessoas pode variar entre 40 e 60 anos. Os principais sintomas são pele e olhos amarelados, dores pelo corpo, principalmente nas articulações, pés e mãos doloridos e inchados, maior tendência a infecções e a pele pode apresentar ulcerações. Mas a anemia falciforme é muito mais grave porque o paciente tem todos os órgãos lesionados. A hemácia falcêmica tem dificuldade para atravessar os capilares que podem entupir, causando necrose, morte celular e crises de dor intensa. A anemia falciforme, se não diagnosticada e tratada de forma precoce, pode causar a morte de 50% das pessoas portadoras da doença antes dos 20 anos. O quadro clínico desse paciente com anemia falciforme se dá pela hemólise e pela vasooclusão. Dessa forma, nós teremos as crises vasooclusivas que, entre elas, nós vamos ter a dactilite, que é causada pela isquemia aguda das mãos e dos pés, gerando dor e edema. Pode apresentar crises álgicas, onde a gente vai ter quadros de dor intensa. Pode apresentar síndrome torácica aguda, onde pode ser observado taquipneia, dor torácica, leucocitose, infiltrado pulmonar. Também, pela vasooclusão, vamos ter acidente vascular cerebral e o priapismo. Também poderemos observar os eventos que são chamados de crises anêmicas. Teremos então a megaloblástica, que ocorre devido ao consumo exagerado de ácido fólico para a produção de novas hemácias, a fim de compensar a hemólise. A aplásica é uma hipoplasia eritroide por conta da anemia hemolítica crônica, onde acarreta uma queda abrupta do hematócrito e dos reticulócitos. A hiperhemolítica é caracterizada pelo aumento na taxa de hemólise, geralmente relacionada à infecção, sendo necessária a transfusão sanguínea. A do sequestro esplênico se dá pela vasooclusão dos sinusoides esplênicos, gerando uma drenagem venosa do baço prejudicada e causando hipovolemia e anemia grave. Por fim, com a medula empenhada em formar novas hemácias, o indivíduo acaba tendo uma depressão de glóbulos brancos e ficando assim susceptível a infecções. Agora vamos falar sobre algumas complicações crônicas que esses indivíduos com anemia falciforme podem desenvolver. Esse paciente terá então uma anemia hemolítica crônica, justamente por conta da diminuição da sobrevida dessas hemácias falcêmicas. Se tiver insuficiência renal, deficiência de folato e de ferro, também poderá piorar essa anemia hemolítica e é ela que causa as crises anêmicas já mencionadas. Esse paciente também terá um atraso no crescimento e no desenvolvimento. No crescimento, ele afeta mais o peso do que a altura e o desenvolvimento sexual pode ser retardado. Nos rins causa hematúria, isostenúria, glomerulopatia, hipoaldosteronismo. No fígado é causa de colelitíase, hepatite viral e hepatopatia falcêmica. Nos pulmões causa hipertensão pulmonar, o que acarreta numa asma brônquica. O coração é sobrecarregado, geralmente dilatado e mantendo um alto débito, mesmo em repouso, podendo assim acarretar isquemia miocárdica ou infarto agudo do miocárdio. Pode causar AVE isquêmico ou hemorrágico e, além disso, também pode apresentar infartos cerebrais silenciosos. A retinopatia é uma das principais complicações mórbidas desta doença. Por fim, a chance de complicações na gestação, tanto para a mãe
como pré-eclâmpsia, síndrome torácica aguda, pielonefrite, trombos, endometrite, quanto também para o feto, como um parto prematuro, baixo peso ao nascer, natimorto e abortamento espontâneo. Tá, mas como eu vou fechar o meu diagnóstico de anemia falciforme para o meu paciente? Hoje, o padrão ouro de diagnóstico é a eletroforese de hemoglobina. Porém, outras alterações podem estar relacionadas, como aumento da desidrogenase lática, aumento da bilirrubina indireta, aumento do volume corpuscular médio e a leucocitose. Além disso, o teste do pezinho ao nascer é essencial, pois diagnostica a anemia falciforme e inúmeras outras doenças. Pronto, diagnostiquei o meu paciente, agora como eu vou tratar? Primeiro de tudo, eu vou dar ácido fólico para o meu paciente, pois é o primeiro a atuar na construção das hemácias. Vou fazer a profilaxia de infecções, então não vou deixar nenhuma infecção progredir nesse meu paciente. Farei também a imunização necessária, pois o meu paciente é imunodeprimido. Hemotransfusão, em alguns casos, vai ajudar na diminuição dos sintomas e na melhora do quadro clínico do paciente. E a hidroxiureia, que é um medicamento que ativa a síntese de hemoglobina fetal, e essa hemoglobina fetal protege a hemácia do afoiçamento. Então, a dica de hoje é, se for casar e ter filhos, faça planejamento genético e verifique se você e seu parceiro têm o traço falcêmico. Sendo que se um dos dois não tiver, pode seguir com o planejamento familiar, pois as chances são mínimas. Fim, galera! Muito obrigada! A Tutoria 1 agradece. Em nome de Anabel Castelo Branco, Bárbara Dantas, Bruno Melo, Cleve Anderson, Jaqueline Brito, Lara Pinheiro, Rafael Zeda, Ticiane Leal e Victor Guimarães.